Hoje é sábado, é 31 de 8 de 2013, né? Meu nome é Gilson José Pereira Gomes. Estou aqui no espaço onde o Magé-Molê ensina. Gilson, bom dia, né? Bom dia. Como é que iniciou sua relação com a dança? Primeiro, eu gostava muito de jogar bola. E depois eu conheci um amigo meu, Tatua, que ele jogava capoeira também e me chamou para jogar capoeira. Jogava bola também comigo. E ele dançava no balé primitivo. Só que eu não sabia o que era isso, né? E teve um dia que teve uma festa de xerife, que ele ia viajar para o Rio de Janeiro. E nesse dia Tatua me chamou, bora para a festa que o meu amigo vai viajar e vai ter uma despedida. E eu fui. Nesse dia eu comecei a dançar lá, tocando música afro, e eles dançando e eu dançando também. Aí Tatua aí disse, poxa rapaz, tu tem cara de bailarino, dá pra tu dançar. Eu disse, eu não sei dançar nada, cara. Aí foi na época que o balé primitivo acabou, que separou Zumbi e o Biraci. Aí o Biraci ficou com balé de cultura negra, e Zumbi não tinha nome ainda, mas estava fazendo um balé. Que foi ele com Tatua. A Tatua me chamou inclusive o irmão dele também, que é Valdir Ferreira. E a gente foi para lá para o ensaio. E naquele dia o mestre só me botava para tocar. Eu ficava tocando. E eu disse, eu não quero tocar não, eu vim aqui para dançar, mas não dizia nada para eles, né? Aí foi no dia que Zumbi e Thelma saiu para comprar algumas coisas que eu não sei. E teve um amigo meu, que era capoeirista também, que disse, olha, Yansan, que meu nome é batizado por Yansan na capoeira. Ele disse, Yansan, hoje tu vai ter que dançar, porque tá faltando gente, tu vai ter que dançar. Aí eu comecei a dançar com eles lá, fazendo as coreografias, treinando com eles. E quando eu não tinha visto, ele havia Zumbi e Thelma. Aí me viram dançando. Aí ele disse, a partir de hoje você vai dançar. Aí eu comecei a dançar com eles, viajei para fora do Brasil, muitas vezes com ele. Eles me deram uma força muito grande, né? Porque eu era uma pessoa que eu era desorganizado, a minha vida só era beber e me drogar, mas não dizia nada para eles. Mas eles desconfiavam. E eles me ajudaram pra caramba. Eu fiz uma limpeza nos meus dentes. Eu era muito cheio de pano branco, eles comprou remédio para mim. E passou eu morar na casa deles, que foi lá em Rio Doce. Foi lá em Rio Doce, eu morei lá na casa dele, passei uns tempos lá morando com eles. Aí ele fez tratamento nos meus dentes. Inclusive, até quando minha mãe faleceu, eles que me ajudaram. Thelma e Zumbi Bahia. A dança foi assim, eles me chamavam muito para fazer pesquisa e o candomblé. E eu ia ao candomblé, não gostava de candomblé, mas eu ia ao candomblé, observava como os orixás dançavam, ia para alguns grupos de dança que eles me mandavam muito assistir, ia para teatro, que eu não gostava, mas eu ia. E comecei a aprender, eles me ensinaram bastante, deram maior força, deram assim um pique tão grande para mim que eu deixei a bola para ser bailarinos. E de repente conheci vários países através de dança, através de Zumbi, Bahia e Thelma Chase, né? E agora estou aqui com o Magé-Molê, né? Sendo coreógrafo, fiz curso. Inclusive eu fui para fora do Brasil e tive que fazer um curso de dança, que eu não sabia que era para fazer. E de repente eu fiz com eles lá, ganhei diploma, essas coisas todas para estar aqui. Graças a Deus mesmo. Eu acho assim, a minha vida é para dança agora. Eu não sei fazer outra coisa se não for dança. Ô, Gilson, como é que o que você sabe sobre o balé primitivo de arte negra? O balé de arte negra, o primitivo,
Para mim também foi uma história muito boa. Aprendi muito com aqueles meninos e com Thelma Chases e Zubibé. Sempre eu falo eles porque foram meus professores que me deu muita coisa. Eu estou aqui primeiro Deus, segundo mês em Kiss e eles dois, né? Que aquele balé de arte negra, aquele primitivo, o primeiro eu não tive muito contato. Eu conheci muitos bailarinos, mas eu não dancei. Eu dancei, fazia alguns números. Nunca dancei assim em viajar com eles. Não, nunca não. Mas com balé de arte negra, sim. Com balé de arte negra, teve muitos bailarinos lá, que foi o Valdir Ferreira, o Sérgio Murilo, que era surdo e mudo, era o Mica, era o Rochedo, era o Georgia, que era Bel, né? O Jailson. É umas pessoas muito boas, pessoas que a gente assim chamou a atenção em vários cantos, né? Em vários países. Que era poucos bailarinos, mas ali a gente não deixava a desejar. Ali a gente chegava e arrebentava. E assim foi através de eu conhecer algumas pessoas que também existem dentro do balé, no Magé Molé, né? Que foi, inclusive, Glória, que hoje até minha esposa, que ela conheceu a gente no balé de arte negra, e outras pessoas, né? Que era a Mônica, era a prima de Glória, eram outras pessoas que cada um tinha um namorado dentro do balé. E elas iam atrás. E a gente pensando que ela não ia chegar, e teve um dia que marcou muito na vida da gente, que foi em Escada. Que a gente ia viajar, o Balé de Arte Negra ia viajar para a Escada. E quando chegou lá, a gente teve um ensaio no sábado, ou foi na sexta-feira, eu não me lembro mais ou menos qual foi o dia, mas teve um ensaio antes, e elas foi ver o ensaio. E elas disse, tchau, até amanhã. A gente disse, até amanhã por quê? Aí disse, não, tchau, até logo. Aí ela pegou, falou, ela chegou, quando chegou lá, a gente já estava todo mundo colado com cada uma bailarina, com algumas pessoas que a gente chegou lá. Mas quando chegou lá, a gente mandou todo mundo correr. As meninas, corra que a gente já chegou a nossa namorada. E foi assim, uma coisa muito marcante. E até hoje a gente está junto, né? Com trancos e barrancos, até hoje a gente está junto. Que é muito, assim, muito difícil, eu vejo passar certos tempos. A gente tem altos e baixos. A gente tem briga. Quem é um casal que não briga, né? Mas até hoje a gente está aqui, até aqui, junto com o Magé Molé, né? Então, quais foram os integrantes que você lembra que eram do Balé Primitivo de Arte Negra e que foram para o Balé de Arte Negra? Teve integrante que era do Balé Primitivo e que foi para o Balé de Arte Negra? Teve, que foi Tatua, né, que eu falei antes, e teve Xerife, que foi eles dois que me levaram para o balé de arte negra. E eles ficaram lá, tomando conta, ainda estava caminhando com a gente. Depois que o balé de arte negra se organizou, eles saíram, tomaram o rumo dele, um foi trabalhar, foi ser militar, e Xerife viajou para o Rio de Janeiro. Foi que teve a companhia de dança lá. Aí a gente não teve mais contato. Eu vim ter contato agora um poucos dias desse. Inclusive eu vim Tatua, lá em Beberibe, né? E Xerife é coordenador lá na Universidade Federal. Isso pra gente é muito gratificante, né? As pessoas de comunidade de baixa renda e de repente subir e estar com um patamar lá em cima. Isso para mim também é muito forte também, porque logo no começo eu não queria estudar. Não queria saber de nada. E de repente, quando eu vim para cá, para o Magé Molé, a gente botou alguma regra. Primeiro estudar, depois dançar. Aí eu tive que estudar, terminar meu estudo e ainda mais fazer um curso na Fama, né? Um curso de letras. Eu acho que assim, para mim foi muito gratificante. Uma pessoa que não queria nada
e de repente terminar o estudo e fazer um cursinho. Acho que para mim foi muito gratificante essas coisas. Quer dizer, aqui é a minha vida, uma Gemolê é a minha vida, uma Gemolê é a minha história. Às vezes as pessoas pensam que eu não estou dentro de uma Gemolê, mas eu estou. Eu estou com toda a alma, minha cabeça, tudo incompleto dentro de uma Gemolê. Antes do mais Gemolê ainda, tá? Vamos. Tudo bem. Queria que você lembrasse, assim, como que era a primeira relação com a capoeira, né? Você teve um batismo na capoeira. Foi. Então, falar um pouco dessa relação com a capoeira e da preparação corporal, como que era A dança. a dança dentro do balé de arte negra. Engraçado, capoeira foi muito engraçado. Que eu não queria jogar capoeira, eu só queria jogar bola, só queria ser jogador. E eu fui através dos meninos mesmo, de xerife, desses meninos que dançavam lá no balé primitivo, que eu fui me entrosando na capoeira com eles. E comecei a jogar capoeira, ganhei somente o primeiro cordel, né? Kizumbi até hoje me conhece por Yansan. E nesse tempo ele queria também formar esse grupo de dança. Aí quem era capoeirista também tinha que dançar. Muitos não quis dançar. Mas aí eu estava assim, me empolguei com os meninos, me empolguei com a capoeira, me empolguei. E depois, quando eu vi a dança, me empolguei com a dança. E fiquei até hoje. É assim, era tão engraçado que a gente ia para o ensaio, a gente comia 2 bolachinhas com um copo de leite. E tinha que ficar esperando Zumbi para a gente ensaiar a dança. E quando chegava, eu disse, pois tem que correr esse campo aqui, que era Campina do Barreto, tinha que correr esse campo para fazer exercício, no que, já cansado pra caramba, jogando capoeira, saindo capoeira, tome capoeira, e de repente comer uma bolachinha, umas 2 ou 3 bolachinhas, um copo de leite, um copo de suco, e ficar esperando o mestre para a gente dançar. Mas aí foi porque a gente quis mesmo. E acho que o coração, a cabeça da gente estava na dança também. Porque muitos saíram, muitos não quis. Ficou pouquíssima gente. Ficou pouquíssima. E até ficou, como ficou eu, ficou Val, ficou Sérgio Murilo, ficou aqueles meninos. Tem tantos meninos que às vezes a gente se esquece. Ficou Mica, né? Ficou Rochedo, ficou Val, ficou Bel, ficou Jailson, essas pessoas, mas os outros não quis. E a gente começou a ensaiar e depois não ensaiou no Campina do Barreto, saiu de Campina do Barreto porque ia restaurar Campina do Barreto. Aí a gente arranjou Zumbi com Thelma, arranjou um espaço lá em Beberibe, que foi na Avenida Operária. E a gente começou a ensaiar lá também. E teve algumas pessoas que entraram para a vida errada. Um começou a entrar na droga. E Sérgio Peixeiro mesmo, morreu naquele dia que a gente ia ensaiar. E naquele dia eu ia com ele. Ele me chamou para ir pegar um material, que eu não sabia que material era esse. E ele chegava assim, bora ali comigo, Yansan. E eu fazendo, embromando, parece que não parece que foi Deus que estava naquele caminho. E mesmo quis. Porque ele disse, não vai. Eu não fui com ele. Quando a gente começou a ensaiar, aí chegou a notícia. Mataram o Sérgio. Isso aí foi um baque também muito grande, que era um bailarino muito bom, mas só que se envolveu na droga, né? Como se envolveu na droga, terminou acontecendo isso. Outros mesmos saíram, uns viajaram. E até hoje, assim, eu tenho um contato com eles, alguns deles, né? Mas os que até hoje eu não vejo mais, alguns morreram também. A única pessoa que ficou do balé de arte negra com dança, só tem eu, né? E Bel não está mais com dança. Jailson estava no Pro Criança, mas saiu do Pro Criança, ele abriu uma lojinha para ele. Quer dizer, foi uma coisa, mas a única pessoa que está com dança, só eu. Mica foi logo assim, um balé de arte negra. Eles, quando foi Thelma saiu, que viajou para Salvador e Zumbi viajou para São Luís do Maranhão,
Quando eles foram para lá, Mica ficou dando uma força, porque Thelma tinha contato com eles, com Mica, e querendo para dar força a gente, para ver se a gente montava esse balé de arte negra de novo. Mas a gente ficou ensaiando na Casa do Carnaval, né, na Casa 10, começou a ensaiar ali, mas não deu certo. Porque algumas pessoas não queriam, eu acho que não estava mais para dança. Aí foi na época que eu já estava com Glória, aí foi na época que Glória queria fazer, aí foi na hora que eu saí do Balé de Arte Negra, me afastei também. Aí foi na época que eu comecei a trabalhar no Mar Hotel. A capoeira era preparação para a dança. Isso. Praticava capoeira, às vezes, na montagem de espetáculo também. Também. Não era só para preparar, para começar a ensaiar. Não, no começo era só capoeira, né? Era só capoeira. Só treinar capoeira. Mas depois o Bi quis formar um trabalho com dança. Era um grupo de dança. Aí quem queria, algumas pessoas da capoeira, queria para dança, aí ficou. Quem não queria, saíram. Mas foi através da capoeira que surgiu a dança do Balé de Arte Negra. Inclusive tem até uma coreografia que a gente fazia capoeira dentro da coreografia do espetáculo. E todos os integrantes eram capoeiristas? É isto. Eram, né? Bem, quem coreografava o Balé de Arte Negra era o Zumbi Bahia. Zumbi Bahia. E você sabe se no Balé Primitivo ele também coreografava ou essa... Não, também. Era ele, com o Balé Primitivo, era ele e o Biraci, né? Era ele e o Biraci. No Balé de Arte Negra foi só Zumbi e assim, a força nossa. Ele pedia sugestões a gente também. A gente dava sugestões a ele e ele montava. Mas quem era o coreógrafo era Zumbi Bahia. Bem, então vamos falar do Magia Molê. Como que surgiu o grupo? O Magia Molê foi engraçado. Assim, eu trabalhava no Mar Hotel. E todo ano a gente fazia festa para as crianças. Todo ano, festa das crianças, a gente fazia numa comunidade diferente. E nesse dia, no dia 19 de setembro de 1997, Glória queria formar um grupo, mas que não tivesse só corrida de saco, ovo na colher, não tivesse outras coisas mais. E ela queria um grupo de dança. E eu disse, Glória, como é um grupo de dança? Ela disse, não, tu não fosse do Balé de Arte Negra, tu pode montar alguma coisa de dança afro. Aí eu disse, poxa, onde é que eu vou arranjar as meninas? Aí Glória disse, no meu colégio, no Monteiro Lobato, onde eu trabalho. Aí arranjou 5, de 5 arranjou mais 5, aí fez 10. E a gente começou a ensaiar. Eu trabalhava no Mar Hotel. Como eu trabalhava no Mar Hotel, só tinha uma folga numa semana, na sexta-feira. E a gente começou a ensaiar na Associação dos Moradores. E nesse dia, a gente se apresentou. E foi um sucesso. A gente foi de manhã, essa apresentação foi lá em Água Fria, na frente da casa da cunhada dela, da minha concunhada, que é Geovânia. Quando chegou lá, foi um sucesso. Essa apresentação, todo mundo contente, dando os parabéns a ela, dando os parabéns ao marido dela, e aquela festa toda, mas eles diziam, não foi eu que fiz isso não. Quem fez foi ali, minha irmã e meu cunhado. Aí a gente, ficou todo besta, né? Todo mundo alegre, todo mundo contente, porque veio. E quando chegar aqui na divisa de Peixinhos para Recife, que é Campina do Barreto, né? A divisa de Recife para Peixinho, para Olinda. Aí lá vem as meninas na ponte. Aí pergunta mesmo assim, uma delas, essa apresentação só foi para hoje? A gente disse, foi. Esse balé não pode continuar não? A gente disse, pode, vocês querem? Foi Glória que falou. Quando ela falou, foi uma coisa certa. No outro dia, me botaram para fora do Mar Hotel. Aí a gente ficou ensaiando. Ela deu maior força, não se aperreia não, continua.
tu quer isso, continua com a dança e não sei o quê. Aí a gente começou a ensaiar. Quando a gente foi começar a ensaiar na associação de moradores, não passou nem um mês direito, aí os organizadores lá disseram, olha, vocês vão ter que ficar de licença. Eu digo, por que de licença? Vai ficar de férias sem ter nada, a gente nem um mês direito. Mas a gente notou que foi por causa da zoada, do barulho da percussão, o barulho dos gritos que as meninas davam. Aí a gente chegou aqui, veio pra cá e Glória se antenou e disse, olha, tem um nascedouro, tem um matadouro. A gente, o matadouro aonde? Disse, tem um porão, bora tentar ver se tem algum espaço lá, porque aqui só existia o grupo da terceira idade, um grupo de alcoólicos anônimos e os pessoal morando lá em cima. E só tinha esse espaço aqui, que estava cheio de casa de aranha, escorpião, cachorro, gato morto aí dentro. Aí Dona Inês disse assim, olha, tem um porão lá embaixo, vocês querem ver? Aí Glória pegou na primeira palavra, vamos, e ela veio no meio do caminho dizendo, olha, a gente vai ficar ali mesmo, a gente vai ficar ali mesmo. Quando chegou aqui, só tem esse porão. Quando a gente viu casa de aranha aqui cheio, escorpião andando, um cachorro e um gato morto ali dentro, a gente, meu Deus do céu, agora a gente vai ficar aqui. A gente resolveu chamar algumas mães das meninas, chamamos algumas meninas, colocamos um pano para ser mascarado e começamos a limpar. Limpar, tirar os bichos, meter água, os pés da gente preto pra caramba, limpamos. Para você ver como foi engraçado. Quando a gente limpou num sábado, no domingo já tinha gente com instrumento aqui dentro. Quer dizer, quando estava sujo ninguém queria. Quando estava limpo as pessoas já queriam vir para cá. A gente conversou com Dona Inês. Aí depois teve uma banda que veio para aqui, ensaiar aqui. E nesse dia, a banda, sempre todo sábado que a gente vinha para cá, a gente encontrava um pedacinho de tábua do gira, que era maconha. A gente guardava, botava, a gente guardava. Toda vez que a gente pegava, a gente guardava. E teve um dia que a gente passou, Dona Inês, tem uma coisa que não está certo. A gente trabalha com criança e adolescente e toda vez que a gente chega, encontra um pedaço de maconha. Isso aí vai dizer que é a gente que está fumando e está passando para os meninos, para as crianças. Aí a gente começou a falar. E teve um dia que ela veio sozinha por aqui. Quando chegou aqui, tudo escuro, que a gente colocava a lâmpada aqui e às vezes a turma roubava. Botava e a turma levava. Como a gente não sabia quem foi que levava. Aí nesse dia estava tudo apagado e ela veio devagarinho para aqui e o fumaceiro aqui dentro. Um fumaceiro danado, aí ela pegou, chegou e disse, rapaz, o que é que está acontecendo? Vocês fumando maconha aqui dentro? Amanhã eu quero uma reunião com vocês e com o Magé Mulher. Com as pessoas aí, Glória e Gilson, que trabalham com essas crianças, não sei o quê. E no dia ela falou, a partir de hoje, quem vai ficar tomando conta desse espaço aqui é Glória e Gilson. Porque ele trabalha com criança e adolescente e está errado vocês fazendo isso. E os meninos saíram e graças a Deus não tenho nada contra eles. Até hoje a gente está aqui, mas já teve pessoas de querer derrubar a gente aqui dentro. A gente já está com a 5ª geração, sabe? A primeira geração foi muito complicada mesmo. Assim eu posso falar no nome dela porque ela sempre me dá direito a falar. E ela me diz, professor, se você for falar de mim, pode falar, que eu não tenho nada escondido. E Leda era uma pessoa que estava entrando para a vida errada. O cabelo dela era cortadinho aqui assim, umas meninas que era toda complicada. E de repente essa menina fez curso de enfermagem, terminou o estudo dela. Isso pra gente foi muito gratificante. Aí às vezes as pessoas dizem, você recuperou algumas pessoas? Recuperamos.
Muitas meninas aqui dentro a gente recuperamos. Só que a gente não pode estar dizendo, citando o nome, mas a gente recuperou muitas meninas aqui dentro. Inclusive a Angélica, né? Que agora está trabalhando junto com a gente. A Angélica não queria estudar. A Angélica estudava aqui no Monteiro Lobato e toda vez a mãe dela vinha falar com a gente: olha, essa menina não quer mais saber de estudo não, só quer saber de dança, está gazeando aula. E a gente botou aquele lema que eu já falei antes, que é primeiro estudar e depois dançar. E a gente disse aqui dentro, essa menina começou a tirar notas boas dentro do colégio e de repente ganhou prêmio como melhor bailarina e agora está fazendo faculdade. Isso não é um orgulho para a gente? Isso é um orgulho. Isso eu fico muito grato. E agora está trabalhando como secretária com a gente agora. Como que, de onde que são os integrantes? Assim, você falou de quinta geração. Então, como que vai, ao longo do Mais de Mover, foram chegando esses integrantes? Quem eram os integrantes da primeira geração? Como que aconteceu a segunda geração? Até chegar à quinta geração. Assim, a primeira geração tinha Leda, Dabó, Tatinha, Neguinha, Priscila, tinha a minha filha que eu adotei, Simone. E essas meninas saíram porque a gente botou uma regra aqui dentro. Porque logo no começo do balé, tem algumas meninas novas, tudo com filho aqui dentro. E a gente botou duas regras, né? Botou primeiro estudar para depois dançar. Se não estudar, não dança. Engravidar sai. Por que engravidar sai? Porque essas meninas novas não estão engravidando por aí. E a gente começou a fazer esse trabalho, aí só saía quando engravidava. Teve meninas que saíram, mas não engravidou. Mas teve meninas que saíram, mas a gente botou essa regra aqui dentro e só saía quando engravidava aqui. Por exemplo, eu podia deixar minha filha, né? Porque eu não tinha adotado de papel passado, mas adotei ela como filha, que a própria mãe dela deu pra gente tomar conta. Mas minha filha engravidou. Eu podia passar a mão por cima, né? Mas não, já que passou para as outras, é regra aqui dentro, e ela saiu. Até hoje não tá, mas ela vem aqui dentro do Mais de Mover. E a segunda geração já foi outras também, que a regra já estava firme dentro, saíram também para algumas que engravidou, outras também saíram porque casaram, mas até hoje não vieram, mas aí sempre pergunta, será que eu posso entrar de novo? Eu digo, pode, você teve filho? Não, né? Mas se quiser entrar, entra, mas tem uma já está gorda, já vai querer fazer exercício. Eu digo, olha, fica aberto para vocês. Aqui a gente não fecha a porta para ninguém, a gente deixa a porta aberta. E na terceira geração a gente começou a botar uma pré-escolinha. A gente botou uma alfa, que é as pequenininhas, botou a pré-escolinha, botou a escolinha para depois entrar dentro do Mais de Mover. Aí foi trabalho pra caramba. Aí já começava trabalhando da alfa para da pré-escolinha, depois entrava na escolinha, para depois da escolinha para entrar, passar por mim. E chegou muitas pessoas dessa forma aqui dentro. E agora já está vindo até irmã de algumas bailarinas que já saíram, está vindo para cá. E até hoje vai sendo assim, né? Hoje vocês viram aqui, já tem umas duas pequenininhas que é da alfa, já tem a pré-escolinha, e depois tem a escolinha para entrar no Mais de Mover. Que no Mais de Mover só tem pouquíssima gente, né? Mas essas meninas já estão dando conta já. A escolinha já está dando conta já para entrar dentro da escolografia do Mais de Mover. Agora, graças a Deus, está ótimo, né? No começo era discriminação. No começo as pessoas não tinham, olha, vocês, um professor dando aula, será que é legal? Me chamava até de bicha aqui dentro, né? Porque eu trabalhando com várias meninas e dizia, esse professor está aí dentro, não come ninguém, e eu sou canibal para estar comendo ninguém. Eu tenho essas meninas e esses meninos como filho para mim. Pode quem quiser falar, mas eu tenho eles como filho e filha para mim. Agora é totalmente diferente, a comunidade agora respeita, inclusive já trabalharam alguns meninos comigo da própria comunidade, quando tem festa das crianças, eles mesmos ajudam, eles não querem nada,
só quer ajudar a gente e ajuda aqui, a gente dá a camisa do balé a eles, eles tomam conta e dá conta, não deixa nenhuma criança perturbar, nenhuma criança sair, e quando vai sair pergunta, ó professor, ó Glória, tá aqui saindo, olha, já pode sair, já pode ir embora. Quer dizer, tem o maior respeito, né, na nossa comunidade, graças a Deus, sabe? Interferiam no grupo, assim. E como que isso ainda hoje é organizado? As funções de cada um dentro do grupo, se isso tem uma organização. Você faz uma coisa, né, a Glória faz outra, aí agora tem a Angélica, tem os outros que dão formação, isso. Né? Como é que funciona isso? A gente tinha uma direção que se juntava aqui, né, era que se formava, era algumas pessoas que já saíram, e eu não gosto nem de estar citando o nome dessas pessoas, que foi eles mesmos que saíram. Mas, assim, a direção, para falar a verdade, que organiza mesmo, só é eu e Glória, né? Glória é a coordenadora, que é a cabeça de tudo aqui. Foi ela que montou o Magimolê. Estou aqui sendo então coreógrafo e também coordenador junto com ela. Mas é o maior sacrifício. A gente não mistura, né, balé, magimolê, com problema em casa. A gente pode conversar, mas misturar a gente não mistura. Porque problema do magimolê a gente resolve aqui. Problema de casa a gente resolve em casa. Aí a gente não mistura essas coisas. Tem hora que a gente briga, eu brigo pra caramba com ela aqui dentro do balé. Mas lá em casa é totalmente diferente. Eu falo, olha, é outra coisa. Agora, quando chega aqui, é totalmente diferente. Às vezes a gente passa um pouco sem falar, mas a gente não mistura. Não mistura. A gente pode ficar chateado, mas com raiva, não, sabe? E a função de cada um, assim, o que você normalmente colabora, o que você faz, o que Glória faz, o que a Angélica faz? Não, mas a gente dá uma força um ao outro. Aqui é assim, não é porque ela é secretária que ela pode pedir as sugestões a mim e eu não poder fazer, a gente ajuda. A mesma coisa na coreografia. Por isso que às vezes eu digo, eu não sou coreógrafo. Todos nós somos coreógrafos, porque é um ajudando o outro. E um bom do Magimolê é esse, porque não tem essa coisa, o Gilson vai trabalhar naquela função só, a Angélica vai trabalhar naquela função só, Glória vai trabalhar naquela função só. Todo mundo aí se ajuda um ao outro. Por exemplo, na hora Glória é a tesoureira, ela que pode pegar no dinheiro, mas quando ela pode pegar, Angélica, paga as meninas, vai comprar isso aqui, é tu que vai ter que resolver. É por isso que é cada um ajudando um outro aqui dentro. Por isso que até hoje está funcionando, né? Está com 16 anos de resistência, né? De aperreio, de choro, de alegria aqui dentro. A gente aqui é feito bombril, várias coisas, né? A gente faz um trabalho social também, aqui com elas, faz um trabalho de etiqueta também junto com elas, e faz um trabalho profissional. Por que social? Porque a gente fala de tudo, da nossa forma, da nossa formação, a gente passa para ela. Etiqueta, Jesus, como é que tu fala etiqueta? Etiqueta porque algumas meninas aqui, quando a gente ia viajar, na primeira geração mesmo, na segunda, a gente ia comer, não sabia comer de talé e caía, aquelas coisas todas, e a gente ficava morto de vergonha. Aí a turma já dizia, é pobre, é morar em Peixinhos, né? É de comunidade de baixa renda, por isso que acontece isso. A gente começou a ensinar essas coisas para ela. E se você vê elas comendo de talé, é a coisa mais linda. E um profissional é assim, porque a gente vê que do jeito que tem outros grupos profissional, elas também são profissional, elas não se não está se preocupando com aquele outro balé que vai dançar, não fica lá toda besta, não. Ela fica na dela. Quando ela vai chegar, ela vai mostrar o que ela sabe também. A gente tudo de um pouquinho a gente mostra para elas aprender. Inclusive mesmo, agora até mesmo a gente está formando para ela, que vai ter umas apresentações, para elas saber como é que vai viver com outros grupos também. Porque outros grupos profissional.
E ela já sabe se impor no canto dela, já sabe como é que vai sair, já sabe como é que vai se apresentar, já sabe como é que vai dançar. Isso pra gente é fundamental, pra gente é muito gratificante. Gilson, como é o cotidiano do Ragemoli? Como é que funcionam os ensaios? O que acontece durante a semana? O que acontece aos sábados? O Magemolê a gente ensaia na segunda, quarta e sexta e sábado, né? Aqui talvez dia de segunda, quarta e sexta não vem todas, porque o objetivo deles é estudar, não quer tirar do colégio. É primeiro estudar para depois dançar. Agora no sábado vem todo mundo, né? Mas na segunda e na quarta e sexta vem pouquíssima gente. Mas no sábado a gente já pega no pé para vir todas elas para ensaiar. Aqui não só tem somente o afro, né? Tem um sapateado, tem aqui já passou contemporâneo, clássico, jazz, popular. Inclusive a Angélica também dá aula aqui de popular para elas. Aqui também dá de sapateado. Assim, é muito gratificante. Porque a gente aqui não tem só uma coisa só, tem vários tipos de coisas. Outros tipos de dança, né? Sim, com certeza. Porque um bailarino, eu acho que não tem que se aprender só uma coisa, só uma dança, né? Eu acho que foi feito meu mestre falou, para ele ser um bailarino, ele tem que aprender mais ou menos 12 tipos de dança, né? E a gente sempre passa essas coisas para ela. Eu vou voltar um pouco, mas continuando aqui com mais memória, mas eu queria te fazer uma pergunta que tem a ver com a sua formação. Quais são as experiências que você teve de dança, oficina, aula com algumas pessoas que você lembra que você teve e que você acha que de uma certa forma interfere com o Magemolê? Eu acho assim, as coisas que vêm passando na vida, né? Dessas meninas sair para fora, eu nunca tive condições de sair para fora, meus pais não tinham condições de pagar passagem para eu vir a conhecer vários países. Eu tive através do balé de arte negra, né? Fiz um curso na Nigéria, né? Através do balé de arte negra. Eu acho que muitas coisas eu passei por vários bailarinos, vários professores de dança que eu não estou lembrado, mas foi Carlinhos de Jesus, eu passei por um, né? Que as pessoas, outros eu não estou me lembrando já. Passei por vários professores que veio fora do Brasil, que eu participava de muitas oficinas aqui mesmo no Recife, porque todos os tipos que vinha todos os tipos de dança para aqui para Recife, e Thelma encaixava a gente para a gente participar. E aqui a mesma coisa eu falo, que é a cara do Magemolê. Quando tem algumas oficinas, algumas pessoas de fora que vêm dar oficina, vêm dar aula aqui, aí eu já encaixo algumas bailarinas do Magemolê. Aí pra gente é muito gratificante, e é a cara do balé de arte negra de Pernambuco. Para a realização dos espetáculos do Magemolê, existe uma intensificação, vocês ensaiam mais dias, existe uma preocupação com a parte Religiosa. religiosa, com a parte da onde vocês vão apresentar, o espaço que vocês vão estar, vocês modificam alguma coisa? Assim, eu mesmo nunca menti para ninguém. Eu faço parte do candomblé, né? Mas não quero que elas vá para o candomblé. Eu quero que elas vá para o candomblé para fazer pesquisa, para ver como os orixás dançam. Ver, por exemplo, ver uma apresentação de outro grupo de fora, eu quero que elas participem. Eu quero que elas vá assistir. Mas assim mesmo, tem a parte mesmo, eu trago mais da parte afro-primitivo, né? Que é do candomblé. Porque tem a dança dos orixás, que a gente botou quase todos os tipos de orixás para participar. Só que a gente não bota os orixás com AD, com roupa, porque eu tenho muito respeito aos orixás. Ali é um grupo de dança, ali não é um candomblé. Aí por isso que eu não misturo essas coisas, mas eu mando ela muitas vezes ir para assistir.
candomblé, assistir. Hoje, agora mesmo, eu vou entrar dentro do quarto e eu quero que elas vá assistir, eu quero que elas vá ver com a minha saída. Eu quero que elas vejam a saída das muzenzas, para elas verem como as pessoas dançam, como é total. Inclusive mesmo alguns movimentos da Angola, que eu faço parte da Angola, sempre peço a mucuio às pessoas mais velhas, mais novas, e que elas vejam como é que vai dançar. Inclusive tem uma coreografia que é da Angola que eu botei dentro do Majemolê, num espetáculo novo que a gente vai fazer, vai inaugurar ele no Festival de Dança. Quando você fala da Angola, do terreiro de Angola... O terreiro, é isso aí. E ainda tem terreiro de Angola? Tem. Que é inclusive o que eu participo. Você vai a outras manifestações? Vou. Participa? Eu vou, porque eu tenho muitos amigos que participam do Nagô, do Queto, do Jejo, Moçambique, essas pessoas, tenho muitos amigos que participam. Não é porque eu sou da Angola que eu tenho só que puxar sardinha para Angola. Porque antes da Angola eu já participava do Nagô, eu era do Nagô. Mas o Santos quis que eu voltasse para Angola e todo mundo chamava, Gilson, tem cara de ser angoleiro. E eu não entendia. Quando chegou agora, eu um pouco mais velha e estou na Angola. Agora que eu estou achando que eu era da Angola mesmo, né? Mas aí eu não tenho nada de discriminação de outros ritmos, de outra religião. Não, ao contrário. Eu vou a todas elas. Todas elas que vai. Já teve tempo mesmo de eu ir para toque de Umbanda. E eu fui, não teve problema nenhum. Toque de orixás, alguns amigos meus saiu de quarto e eu fui para lá, eles me convidaram, eu fui. Não tenho nada contra. Manifestações como maracatu, quadrilha, você tem relação, as meninas do grupo, elas têm relação? Tem. Inclusive, eu saio no maracatu, no Estrela Brilhante. Todo ano eu saio, porque eles me convidou, do Alzé do Pinho, eles me convidou quando eu dava aula lá num grupo que a gente foi através de uma oficina que eu dei, lá em Camaragibe, e eles me viram e perguntou se aquele balé podia dançar no maracatu. E até hoje eu saio no Estrela Brilhante, do Alzé do Pinho. Mas tem alguns meninos, algumas meninas que participam aqui, que dançam quadrilha também, não tenho nada contra também. Adoro, inclusive eu tenho até umas pessoas que dançam na Raio de Sol, inclusive meu sobrinho. E às vezes pessoas mesmo me chamam para sair e eu não saio. Para você ver, o maracatu Leão Coroado, seu Alfonso, é primo da minha esposa. Eu sempre ia para lá, ele me chama para ver sair. Eu tenho vontade de sair, mas às vezes é tanto compromisso que às vezes eu não saio. Mas um dia eu quero sair no Leão Coroado, que é eu posso dizer que é da minha família também. Se é a família da minha esposa, eu também faço parte, né? Mas eu fico grato de um dia também sair junto com eles. O Majemolê, ele participa de ciclos festivos, ele tem uma relação com esses ciclos anuais de festividades? Tem, assim, às vezes tem coisas que não é nem o tema do afro, né? Aí eles convidam o Majemolê e a gente vai. E a gente dança mesmo. Já teve São João mesmo, que a gente dançou. E foi um sucesso. Foi um sucesso. Assim, acho que carnaval mesmo, o Majemolê também dança. A gente sai com algumas pessoas dentro do... Bota algumas... Para sair de Catirina, para sair na ala afro, dentro do maracatu. E eles saem em escola de samba. Sai em broco, e sai em tudo. Os integrantes do grupo ganham cachês? Ganha. É tão engraçado que a gente agora é assim. Sempre a gente foi dessa forma. A gente pega o dinheiro e pergunta a eles e a elas se o dinheiro é para comprar material, é para dividir. E eles mesmos pergunta, eles mesmos dividem, eles mesmos vê como é. Angélica, feito eu falei antes, a Angélica mesmo vai, divide, eu mesmo ela faz a conta. Eu mesmo faço a conta, vê como é que vai ver, paga todo mundo, tudo certinho. Eu podia ganhar muito mais, né? Mas ganho igual com eles.
Às vezes as pessoas dizem, Gilson, tem que ganhar mais um pouquinho, o Glória tem que ganhar, as pessoas têm que ganhar mais um pouquinho. Eu disse, não, deixa pra lá, a gente ganha tudo igual, tá tudo certo. Importante é que eu tenha um amor ao trabalho que a gente faz. Não faço nem questão, sabe? Porque eu acho que a gente já está com as pessoas de comunidade de baixa renda e de repente pegar, enrolar e pegar o dinheiro para eles. Eu que sou do espiritismo, vai terminar eu pagando lá atrás. Aí para não acontecer isso, é melhor ser todo jogo aberto. O que eles decidirem para mim está ótimo. Você considera o grupo profissional? Isso. Mas o Magimolê ele não tem uma manutenção, não ganha algum dinheiro para se manter, ou já ganhou em algum momento? A gente já teve umas pessoas que foi de fora, né? Que foi o Afro Reg, que passou uns anos aí ajudando a gente. Ele mandava um dinheiro, que era, não sei se era 300 ou 200 reais, que mandava por mês para a gente comprar lanche para dentro do Magimolê. Mas através de fora, daqui de Pernambuco, aqui em Recife, a gente nunca teve um dinheiro. Já teve alguns, eu não vou dizer o nome dele, mas teve um promotor que eles ajudavam através de uma sopa. A gente fazia uma sopa e ele todo mês dava um dinheiro, dava um cheque para a gente comprar. E assim, eu achava engraçado que quando eu chegava lá com a notinha, ele disse, eu não quero saber de nada, aí eu confio em você. Essa nota pode jogar fora, faça alguma coisa. Mas ele terminou, não teve mais contato com a gente, mas a gente, não sei onde é que está mais, mas a gente guardava essas notas. Deixava no envelope e guardava todas elas. Porque se tivesse alguma coisa, a gente tinha para mostrar. Mas algumas coisas a gente já jogou fora disso aí, mas foi uma pessoa muito confiável com a gente. E próprias pessoas daqui também, da comunidade, que quando a gente vê uma festa para aqui, algumas lojas ajudam a gente como pode. A gente chega lá, faz um ofício e eles ajudam como pode. Mas assim, dinheiro para ter todo mês, para mim mesmo, como eu sou professor, para a Glória mesmo, como é para a equipe do Magimolê, nunca a gente teve. A gente ganha através de apresentação. Se a gente tiver apresentação, a gente ganha. Se não tiver, a gente não ganha. E como você vê a atuação do grupo hoje? Com referência ao Magimolê na primeira geração, mudou alguma coisa antes? Mudou e muito, né? Que elas já pegaram da terceira geração até a quinta geração, já pegaram tudo pronto, né? Já pegaram armário, já pegaram tudo que tem aqui dentro, elas já pegaram tudo pronto. Mas quem ralou mesmo foi a primeira geração, né? Que a gente fez muitas coisas aqui, a gente tem aqui, que a gente fez a apresentação para ganhar material. Se a gente não fizesse a apresentação, a gente nem ia ter geladeira, nem ia ter fogão, nem ia ter esses armários. Muitos instrumentos que a gente fez através de fazer a apresentação e a gente ganhou instrumento e ganhou adereço aqui dentro. Vamos falar um pouquinho da parte de criação, tá? Qual é a sua motivação para criar? Você observa, você sonha, você vê alguma coisa que te dá vontade de trazer? Como é que são as motivações que chegam até você para você criar uma dança com a gente? Assim. Agora não, deixa eu trocar a fita, falta um minuto para acabar a fita. Tá bom. Tá, fica à vontade.